Bem-vinda, doutora Fernanda. Boa tarde. Que alegria, perdoa nós, estamos um pouco atrasados, a gente procura sempre manter o horário, mas hoje tivemos alguns probleminhas. Parabéns pelo evento, estou vendo que está tudo maravilhoso, parabéns pelo empenho e por ajudar tantas pessoas aí com esse evento. Tá certo. Marina, você faz as honras da casa? Claro, claro. Bom, é isso, acho que o seminário está sendo bem legal. Agora a gente tem uma ilustre convidada que já é de casa, que é a doutora Fernanda Belgotoni Porto. Para quem não conhece a doutora Fernanda, depois você pode até se apresentar melhor se quiser. A doutora Fernanda é oftalmologista, doutora, especialista em doenças hereditárias da retina, e está sempre um braço direito aí dos grupos do Retina Minas, do grupo virtual Stargardt, é uma pesquisadora também, sempre aí super envolvida nas pesquisas de doenças hereditárias, um conhecimento absurdo, uma simpatia enorme, e eu estou adorando o seu óculos novo, achei ele maravilhoso. É novo, assim? Eu nunca tinha te visto com esse óculos. Esse já está quase aposentando, mas eu não sei, acho que você não chegou a ver. É um óculos bem discreto, né? Já vou aproveitar para me descrever aqui, quem não me conhece. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos na altura do ombro e estou usando um óculos que não tem o aro, né? Ele é só o vidrinho, a gente chama de armação de 3 peças. Ele tem as perninhas da armação e a peça do nariz. Muito bem. Bom, quem quiser aí colocar alguma questão no chat, pode ficar à vontade. Hoje a gente convidou a doutora Fernanda para ela falar um pouco sobre a doença de Stargardt e esse aspecto, né, aspectos clínicos aí do diagnóstico e essas questões genéticas. Eu sei que às vezes alguém já está mais acostumado com o grupo, pode falar assim, pô, mas já falaram tanto disso, mas a gente sempre tem muita gente chegando, a ciência, a medicina sempre avançam muito no conhecimento. Então, como a gente estava falando, né, Cecília falou mais cedo, a gente tem que relembrar os vários conhecimentos, a pessoa não está sabendo de uma coisa ou de outra, então tenho certeza que a gente vai aprender bastante sobre isso. Eu sei que muita gente fica na dúvida assim, mas falou que eu tenho Stargardt, mas o meu teste genético deu a BCA4, o que significa isso? Ou o meu teste genético deu um outro gene, o que significa isso? Então, acho que a gente vai conseguir entender um pouco mais a fundo sobre isso. É isso aí, doutora Fernanda, com você. Obrigada, Marina. Eu vou passar um pouco, então, por vários assuntos aí relacionados à doença de Stargardt, mais a parte clínica e genética, né? Me pediram muito para falar da parte genética, e as pesquisas a doutora Juliana vai falar logo após, então eu vou não abordar esse tema, apesar de ser um tema que eu gosto muito e vivencio na prática diária. Então, assim, a doença de Stargardt, quando a gente fala doença de Stargardt, a gente está referindo a uma doença que é genética, a mais comum, doença genética que afeta os fotorreceptores de forma progressiva, levando a esse comprometimento progressivo dos fotorreceptores e, consequentemente, da visão. Ele é causado pelo gene ABCA4, na maioria dos casos, mas 2 outros genes causam uma doença que parece, mas é diferente. Então, para quem tem experiência com doença de Stargardt, os médicos que têm experiência com doença de Stargardt conseguem separar na clínica os outros 2 grupos de doença de Stargardt causados pelos genes PROME1 e ELOVRE-L4. Vamos falar um pouquinho de cada um, mas concentrar mais no ABCA4, que não só por ser o mais comum, mas a grande maior parte da doença de Stargardt é causada pelo ABCA4 mesmo. O ABCA4 está localizado no segmento externo daquela célula que interpreta a luz que entra no olho, transforma em impulso elétrico e leva esse impulso elétrico levado pelo nervo óptico até o cérebro, assim que é o processamento da visão, né? Então, o ABCA4 está localizado no segmento externo dessas células fotorreceptoras. E uma alteração na função do ABCA4 por causa de uma variante genética, de uma mutação genética, vai resultar em acúmulo de lipofucsina na retina, e esse acúmulo, principalmente no epitélio pigmentado da retina, é a marca e também a causa das consequências da doença de Stargardt, da perda de visão e do quadro clínico da doença de Stargardt.
Então, a alteração no gene vai levar a proteína alterada, que essa proteína tem uma função específica na célula, como eu expliquei, ela é responsável pela limpeza dos restos da vitamina A depois do processamento visual. Então, quando essa proteína está alterada, os restos da vitamina A não são removidos e acumula-se lipofucsina na célula do epitélio pigmentado da retina, e esse acúmulo acaba levando a célula fotorreceptora à perda de função e perda de função visual. Esse é o mecanismo. A gente tem uma tendência hoje de usar como diagnóstico, doença relacionada ao ABCA4. Mas o ABCA4, ele causa diferentes apresentações clínicas, não só doença de Stargardt. O ABCA4, ele pode causar um quadro que inicia muito precoce, a gente chama de distrofia retiniana de início precoce, que pode confundir um pouco com a maurose congênita de Leber. Aí vamos por ordem cronológica, assim, de acordo com a idade do paciente que é acometido. Então, o quadro mais jovem é o de distrofia retiniana de início precoce, com a doença de Stargardt aparecendo por volta dos 4, 5 anos de idade, já tem relato na literatura. Aí, a doença de Stargardt classicamente afeta o escolar, que manifesta com dificuldade para ver o quadro. O ABCA4 pode causar também uma distrofia de cones e bastonetes, que é um quadro mais rapidamente progressivo, pode causar fundus flavio-maculatus, que é um quadro que inicia com alterações, depósitos, pontinhos na retina, e afeta mais tarde a parte central da retina. O ABCA4 pode causar também o acometimento inverso, né? Eu falei distrofia de cones e bastonetes, ele pode causar distrofia de bastonetes cones, que é a retinose pigmentar. E são quadros que misturam com os outros quadros de retinose pigmentar. E no paciente idoso, ele pode causar um quadro que a gente chama de distrofia de Stargardt, de início tardio, poupando a fóvea, e evolui também com perda da visão no campo central, mas a área bem central é afetada tardiamente. E esses pacientes, eles vêm misturados com os pacientes com degeneração macular relacionada à idade. Como eu falei, 2 outros genes podem causar doença de Stargardt, que é o PROM1, e o PROM1, ele causa também distrofia de cones, bastonetes, pode ser uma distrofia só macular, e também ele pode causar retinose pigmentar, além da doença de Stargardt. E ele pode ser recessivo ou dominante, tá? O PROM1, ele é um gene que está associado às microvilosidades da célula, da membrana plasmática. Ele ajuda a compor essas membranas plasmáticas. E o ELOVL-L4 é um gene que também causa um quadro semelhante à doença de Stargardt e pode causar um quadro que é sindrômico, associado à ataxia, ou a um outro associado à ictiose e quadriplegia e alteração de intelectual. Esse é predominantemente dominante. E o quadro associado à ictiose é recessivo. Esses termos que você falou para o público leigo... Vou entrar nisso agora. Né? O ELOVL-L4 ele já está associado ao componente de ácidos graxos de cadeia longa da retina. Então, eu abordei aqui que alguns são dominantes, outros recessivos, dependendo do quadro, e a doença de Stargardt ela é recessiva. O que significa isso? O gene, quando ele é recessivo, o paciente precisa de apresentar alteração nas 2 cópias do gene. A gente tem 2 cópias de cada gene, na maioria das vezes, uma herdada da mãe e outra herdada do pai. As alterações genéticas que podem levar a doenças, elas podem ser herdadas do pai ou da mãe, ou pode ser uma mutação nova. Então, nem sempre essa variação vem do pai ou da mãe, tá? Mas o paciente, para ter uma doença recessiva, ele precisa de apresentar alteração nas 2 cópias do gene, tá? E quando a doença é dominante, basta uma cópia estar alterada para ele desenvolver a doença. E essa cópia pode ter sido herdada ou pode ser uma mutação nova, como eu expliquei. Então, nas doenças que são dominantes, geralmente existem outras pessoas afetadas na família, porque quem tem uma mutação, ao passar para o filho, ele pode desenvolver a doença. Já quando a doença é recessiva, que é o que a gente
classicamente fala aí, a doença de Stargardt do BCA4, ela é classicamente recessiva. Muitas vezes os pacientes falam assim, gente, mas por que eu não tenho ninguém com isso na família? Mas é porque você tem as duas cópias. O seu pai tendo uma, sua mãe tendo uma, eles não vão desenvolver a doença. Para ter uma doença recessiva, você precisa ter as duas cópias alteradas, tá? Só que a doença de Stargardt é uma doença extremamente complexa. Existem vários detalhes, e quanto mais a gente estuda, mais coisas a gente descobre. Então, existem famílias que parecem que são dominantes, e, na verdade, a gente está diante da doença de Stargardt autossômica recessiva. Por que essa pseudodominância pode ocorrer? Porque, muitas vezes, o pai vai ter uma doença de Stargardt, casou com uma pessoa que não é nem da família, não é consanguínea, mas, como eu falei, o gene da doença de Stargardt, ele é dos mais comuns, é dos que mais frequentemente causam doença hereditária da retina. Então, se a mãe, ela tiver uma cópia apenas alterada do gene da doença de Stargardt, e o filho herdar essa mutação da mãe e a alterada do pai, esse filho pode desenvolver doença de Stargardt, tendo o pai doença de Stargardt. E isso não significa que a família tem uma dominância, a gente chama de pseudodominância. Então, não raro a gente observa isso na doença de Stargardt. E outra coisa que é interessante falar sobre a genética da doença de Stargardt é a presença de alelos complexos. Alelos complexos, eles podem aparecer em 6, 7% dos casos. Cada vez mais, dos alelos, né, cada vez mais identificam-se mais alelos que são complexos. E o que significa isso? São duas mutações que caminham juntas. Então, quando a gente identifica num resultado de teste genético, por exemplo, duas mutações da doença de Stargardt, a gente precisa de saber a fase dessa mutação, se uma está numa cópia do gene e a outra está na outra cópia do gene. Porque se elas estiverem na mesma cópia do gene, aquilo não vai causar doença. Então, às vezes, o paciente tem uma cromatopsia, tem uma outra doença, e o resultado vem duas mutações. Provavelmente aquilo não está causando a doença e pode ser um alelo complexo. Então, o resultado de um teste genético é muito... A interpretação de um teste genético é muito complexa e deve ser feita por pessoas por médicos habilitados para isso e que entendam da doença e daquele gene que a gente está em tese, né, que está sendo avaliado. O conhecimento é enorme e a cada dia a gente descobre mais alterações relacionadas ao gene da doença de Stargardt. Já são mais de 900 mutações descritas no BCA4 e ainda a gente continua aprendendo a cada dia com a doença de Stargardt. Conhecer o efeito do gene no paciente é muito importante, mas de vez em quando a gente escuta na clínica que, assim, o teste genético é o mais importante. O teste genético, ele vai te ajudar a entender o mecanismo que está levando a doença. O mecanismo como a célula está sendo afetada, e isso vai ter importância quando a gente tiver tratamento ou para participar de uma pesquisa, para a gente poder orientar melhor o aconselhamento genético, mas a clínica é muito importante, a gente precisa de entender o paciente, como aquela doença causa um impacto no paciente, porque é a partir dali que a gente vai determinar as ações que são importantes para aquele paciente, para a gente trazer impacto na qualidade de vida. Então, é importante saber se o paciente tem mais dificuldade no claro ou no escuro, se o campo visual está mais afetado na parte central ou periférica. Como eu falei, a doença de Stargardt tem várias manifestações diferentes e tem paciente que tem acometimento mais central e paciente que é mais periférico. E a conduta, a orientação para cada um dos casos é diferente. Então, a gente precisa de avaliar profundamente o paciente na clínica para a gente definir como ajudar esse paciente, tá? E à medida que as alterações progridem, os sintomas também avançam, mudam e novas condutas precisam ser tomadas. Então, é um acompanhamento que precisa ser feito ao longo do tempo. O médico precisa estar junto para acompanhar e orientar em cada fase da doença. O que mais que a gente pode falar da genética e que é importante? A gravidade é super variável, mesmo entre irmãos com o mesmo genótipo. A gente pode ter, inclusive, um que apresenta só fundus flavimaculatus, sem acometimento do centro, e o outro que tem uma distrofia progressiva, tipo cones e bastonetes. Então, vocês veem, na mesma família, dois pacientes com apresentações distintas, e cada um vai precisar de uma orientação diferente na prática.
Então, eu acho que daí a importância dos grupos, porque tem diversas pessoas com acometimentos variados para poder ajudar a orientar os pacientes, mas a avaliação clínica é muito importante e a gente poder orientar os pais nessa abordagem em casa. Tá? Outra coisa que é importante a gente salientar é que existem fenocópias. Eu falei aí já de 3 genes, né, relacionados à doença de Stargardt, mas tem muitos genes que podem causar distrofia de cones e bastonetes, e eles simulam muito doença de Stargardt. Vários genes que causam maculopatias muito parecidas com as maculopatias que a gente vê no paciente com doença de Stargardt, são 38 genes, por exemplo, que podem causar maculopatias. Então, RDH12, RPGR, são genes que, quando causam maculopatia, pode ser muito parecido com doença de Stargardt. Genes que causam distrofia de cones podem confundir com doença de Stargardt, distrofia padrão, distrofia viteliforme, coroideremia, e outras causas dessas retinas com pontinhos, todos podem confundir com doença de Stargardt. A avaliação deve ser não só genética, porque medicamentos também podem causar quadros parecidos, como pacientes que usaram cloroquina, psoraleno e outras doenças. E, nesses casos, a definição de uma fenocópia dos casos que parecem doença de Stargardt e não na clínica a gente consegue separar bem esses casos na maioria das vezes. Muitas vezes só quando chega mesmo o teste genético, mas a gente precisa de vários exames na clínica para a gente qualificar bem a apresentação clínica e saber se aquele paciente tem mesmo uma doença genética, correndo o risco de ser uma doença de Stargardt, ou se é uma fenocópia. Então, tem genes que misturam muito mesmo com doença de Stargardt, que é o ROM1, que causa retinose pigmentar, porque ele dá uns pontinhos na retina muito parecidos com fundos flavomaculados. Periferina é um gene dominante, então, assim, o pai pode ser afetado, pode passar para filho, mas uma característica da doença dominante que faz o quadro ficar mais confuso, a gente chama de penetrância variável. Nem sempre todos os pacientes são afetados, ele pode apresentar alteração genética e não desenvolver a doença. Então, ao invés de ter aquele padrão na família, de pai afetado, filho afetado, neto afetado, salta uma geração e a gente fica achando que a doença é recessiva, quando na verdade a gente está diante de uma herança dominante, tá? Então, a periferina pode causar maculopatias, tipo doença padrão, que pode, às vezes, simular muito a doença de Stargardt. Além disso, nos quadros de retinose pigmentar, que iniciam com apenas uns flecks na retina, parecem muito fundos flavomaculados. Mas já esses pacientes, eles têm um comprometimento importante dos bastonetes e uma dificuldade no escuro que ajuda a gente a distinguir esses pacientes. Então, é basicamente isso que eu tinha que falar, né, Roberto? Espero ter orientado um pouco porque essa surpresa de quando chega o teste genético tem um resultado que não estava sendo esperado, e eu fico à disposição aí para esclarecer dúvidas e sempre à disposição dos pacientes. Tá certo. Nós ainda temos um tempinho, doutora Fernanda. Eu recebi aqui por mensagem para a doutora falar um pouquinho melhor a questão da cloroquina relacionada com a baixa visão ou com o Stargardt, e a pessoa ficou com um pouco de dúvida nessa questão. Uma das manifestações da doença de Stargardt a gente chama de bullseye, uma maculopatia que afeta basicamente o centro da retina, o centro da mácula, a fóvea, e esse quadro parece muito o quadro causado pela cloroquina. A cloroquina é um medicamento que foi desenvolvido para tratar malária, mas que hoje ele é usado para várias doenças dermatológicas e reumatológicas, então a gente tem um número expressivo de pacientes que usam cloroquina, e ela, dependendo da dose e do tempo de uso, ela pode levar à toxicidade. Então, o uso de todo medicamento deve ser muito cauteloso, especialmente cloroquina, especialmente quem tem uma doença hereditária da retina, né, porque a gente precisa, durante o uso da cloroquina, ter um médico acompanhando, um médico oftalmologista acompanhando, para definir qual intervalo aquele paciente deve passar por avaliações e por exames, para, assim que identificada a toxicidade, aquela medicação ser suspensa. Ok. Marina, você tem mais alguma pergunta aí contigo?
Comigo aqui eu não tenho nenhuma pergunta, Tá. mas eu queria dizer, não sei se chegou aí, que eu não consegui perceber. Para mim não chegou nenhuma. Agora, eu fiquei maravilhada com essa explicação. Foi uma aula de altíssimo nível que a gente recebeu agora, mostrando essa complexidade enorme, assim. E aí a gente fica consciente de cada vez a gente tem que aprender mais, saber mais, e de como que é importante, né, esse cuidado que nós, pessoas com Stargardt, temos que ter quando a gente vai ao médico, né, para a gente realmente ser acompanhado por um profissional que é qualificado e fazer esse acompanhamento sempre, né, não é ir uma vez, depois esquecer e nunca mais voltar ao médico. Tá Mas, certo. Roberto, passo para você. A Juliana está com a gente também. A Juliana ela é mãe de uma menina com Stargardt, moça com Stargardt. Ela também está acompanhando o chat. Juliana, se apresenta rapidamente para nós e tem alguma pergunta para a doutora Fernanda? Sim, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Não preciso elogiar mais, porque todos estão vendo a excelência desse seminário, né? Eu sou uma pessoa branca, de cabelo louro grisalho, estou com uma roupa branca e azul e um óculos azul. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Fernanda Porto. Quando um paciente adulto, jovem, está pensando em se casar, está pensando em ter filhos, normalmente vocês indicam fazer o teste genético da outra pessoa para apresentar a possibilidade dessa pessoa vir a ter um filho com Stargardt, ou isso não é uma conduta comum? Você fala quando um paciente com doença de Stargardt tem interesse em casar, é isso? E ter um filho. O Isso. aconselhamento genético do casal faz parte da rotina desse paciente ou não? Não existe conduta padronizada para isso, tá? Aconselhamento genético é uma conduta complexa, tem uma especialidade que trabalha basicamente com isso, que é o geneticista, e cada caso é um caso. É super importante uma consulta para avaliar os interesses, os medos e avaliar o paciente. A primeira coisa que precisa ser conferida é o diagnóstico, se aquele diagnóstico está correto e se o teste genético está correto. Como aqui mesmo na live eu mostrei o exemplo de um paciente, isso acontece com frequência, um paciente com outro quadro, que não Stargardt, chega com resultado de exame com 2 mutações no gene do BCA4. Então, a primeira coisa que é preciso para um aconselhamento genético correto é ter o diagnóstico certo de cada um do pai, do futuro pai e da futura mãe, entendeu? E a gente precisa avaliar as crenças e os conceitos daquele casal e depois definir junto uma conduta. Então, a conduta é individualizada para cada casal. Então, a gente não tem como, não existe uma regra, tá? Tem gente que... não existe uma regra para isso. Doutora Fernanda, uma outra pergunta de uma questão que aconteceu há poucos dias no nosso grupo, né? Houve uma divulgação daquele protocolo do uso de metformina no tratamento do Stargardt, né? Então, a gente já tem uma regra no grupo, uns áudios que a gente coloca, né? Que nós não indicamos medicamento, que o medicamento tem que ser sempre através de um médico, né? Mas mesmo assim, ocorreu assim um certo movimento de perguntas. Tá, então eu vou começar a tomar cloroquina. Não, então eu já sou diabético, tomo cloroquina, minha visão vai melhorar. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho a respeito, se possível, desse protocolo e dessa questão, né, de ser prejudicial ao automedicamento, né? A gente tem em pesquisa vários medicamentos para a doença de Stargardt. A doutora Juliana vai abordar isso daqui a pouco. E a gente tem medicamentos que estão em desenvolvimento e medicamentos que já estão no mercado. Esses medicamentos que já estão no mercado geram uma ansiedade muito grande do paciente de antecipar os resultados de testes clínicos, imaginando que vai ter um resultado positivo e já começar a tomar essa medicação. Lembrando que todo teste clínico, ele acontece porque os resultados ainda são desconhecidos, tanto de efeito na doença, quanto de evento adverso, a curto e a longo prazo. Então, a gente precisa de ter muito cuidado, claro que o paciente,
a gente em consulta, eu volto e meio, eu recebo paciente, doutora, me arruma uma coisa para fazer, porque se a senhora não me passar, eu vou no médico que a senhora não confia para me passar alguma coisa, eu não posso sentir que minha visão piora a cada dia e eu não estou fazendo nada, tudo bem, então aí vamos conversar e vamos ver qual vai ser a melhor conduta para esse caso. Mas assim, apesar da metformina estar disponível, ela tem eventos adversos, o resultado ainda não foi publicado das pesquisas, o paciente que tem interesse em fazer um uso compassivo, a gente chama, é o paciente assumir as consequências daquele tratamento, ele pode fazer e ele deve procurar um médico para acompanhá-lo durante o uso dessa medicação. Até para saber se acompanhando não teve efeito, quando que ele vai parar, né? Então, precisa de ter um médico ao lado do paciente fazendo o uso compassivo das medicações que estão disponíveis aí para a gente avaliar, na verdade, o efeito e as consequências dessas medicações. Ok. Juliana, mais alguma pergunta? Não, apenas acrescentando, eu tenho uma filha, né, com Stargardt, ela está com 23 anos, e houve uma situação de obesidade, onde ela procurou o endocrinologista, coincidentemente foi passado a metformina para ela, e ela está tomando. Tá? Mas é como eu procuro colocar no grupo, e o Roberto falou, não é a automedicação, é que às vezes a pessoa está tomando a metformina por uma outra indicação, e aí a gente tem uma oportunidade de ver se houve algum benefício para a visão nesse período ou não. Isso, lembrando que existe efeito placebo, e nos estudos clínicos, esse efeito placebo, geralmente, o efeito do placebo, ele é mensurado tendo pacientes que recebem simulações da medicação e, na verdade, não estão recebendo medicamentos. Então, a avaliação do efeito na visão da sua paciente, da sua filha, ela deve ser feita com exames objetivos que possam mensurar o desfecho, essas alterações causadas pela metformina, porque existe efeito placebo. O paciente, quando começa qualquer tratamento, ainda mais quando se fala muito desse medicamento nas mídias e aumenta muito a expectativa, muitos pacientes acham que melhoram, sobretudo numa doença que existem dias bons, dias ruins, e quando o paciente está com uma esperança danada, ele vai ter um longo período de melhora. Então, essa melhora, ela deve ser mensurada com exames objetivos, até para contribuir para a ciência, né? Esse é o perfil de paciente ideal da gente avaliar antes de iniciar o tratamento, que seja para obesidade, para uma dificuldade aí no controle da glicemia. Então, esse paciente deve fazer os exames antes de iniciar o medicamento e ir repetindo de tempos em tempos para a gente saber se realmente tem um efeito ou não na doença de Stargardt. E qual é esse efeito, né? Certo. Doutora Fernanda, mais uma vez, só tenho a agradecer a participação, colaboração da doutora. E a doutora já está convidada, convocada, intimada, para que no ano que vem nós vamos fazer um evento do Grupo Stargardt em Belo Horizonte, e a doutora estará com a gente. Vai ser um prazer receber vocês todos aqui, viu? Certo. Marina, você faz o fechamento desse quadro para nós? Claro, acho que é isso aí, acho que já está super encerrado. Mais um momento maravilhoso. Muito obrigada pela presença mais uma vez, doutora Fernanda. Muito obrigada, doutora Juliana, também por estar aqui com a gente, mãe. A gente percebe muito a sua ajuda lá no grupo Stargardt Família. Roberto, a palavra é sua. Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos tirá-las, agradecendo mais uma vez. Juliana continua com a gente. Doutora Fernanda também continue, se tiver um tempinho. Nós vamos agora na última parte do nosso trabalho de hoje. Equipe colaboradora do 4º Seminário Virtual Stargardt. Ailton Cataldi, Heitor Amaral, Humberto Moraes, Ida Andréa, Juliana Viana, Camille, Kelly Cristina, Lúcia Flório, Marina Leite,
Roberto Camargo, Thelma Pereira. Nossos agradecimentos a todos que colaboraram e assistiram este seminário.